Mas, Bandeira, a gente começou a falar do Botafogo já também. Você estava falando sobre a questão da copinha e dos jogadores até meio que se alternando, né, de sub-20 e profissional ali simultaneamente. Como é que tá essa situação no Botafogo? Como é que foi o jogo do fim de semana? Eu vou até mandar aqui daqui a pouco para a produção um link lá do Fogo Stat para botar na tela a minutagem recente do Cauã Toledo, que eu comecei brincando aqui. Eu tava tentando lembrar o nome dele. Ele fez 4 jogos em 5 dias. Nossa. E copinha, assim, já na fase de mata-mata, porque o Botafogo começou, fez 3 jogos na copinha, aí tinha a terceira fase, o Botafogo ganhou, os jogadores vieram para atuar contra a Portuguesa, venceu, aí foram de novo para São Paulo, enfrentaram o Itaquaquecetuba, venceram nos pênaltis, já com uma dificuldade maior até por conta do desgaste, mas nas 2 fases de mata-mata até aqui na copinha, o Botafogo jogou com as reservas do Sub-20 e garotos de Sub-17, justamente porque o time Sub-20 veio para o Rio para jogar o Campeonato Carioca, estreou bem contra a Lusa 2-0 e ontem acabou perdendo para o Sampaio Corrêa, num jogo muito peculiar. Sampaio Corrêa é um time, claro, mais experiente, tinha perdido em casa para o Nova Iguaçu no meio de semana por 3-1, mas o Botafogo ontem, diferentemente do que aconteceu contra a Portuguesa, entrou em campo só com garotos e nas substituições também só garotos. Contra a Portuguesa no segundo tempo, entraram 4 profissionais. Newton Matheus Martins, o Jordan Barreira, que é profissional, mas tem 19 anos, e o... Qual foi o outro? Mateu Ponte, lateral direito. Ontem... Que já tinha jogado o primeiro também, né, Mateu Ponte? Não, isso foi só no primeiro. Eu tô falando no primeiro. Sim. Porque ontem foi só o Raul no gol, 10 jogadores de linha de sub-20 e os que entraram também sub-20. Ontem não entrou, nem viajou jogador profissional ontem para Saquarema. Só o Martim Anselmi que foi lá acompanhar o trabalho do Rodrigo Belão, mas os jogadores do profissional ficaram no Rio se preparando. Vão estrear quarta-feira agora, dia 21, 19 horas, contra o Volta Redonda no Newton Santos. Então, o Botafogo ontem só com time de garotos. E começou muito bem com o Cauã Toledo fazendo 1-0. Depois de uma bela jogada do centroavante Arthur Isaac, o Cauã Toledo fez o gol, porque ele participa muito, dá assistência, faz gol, corre muito, é muito bom jogador. Olho no Cauã Toledo, jovem da base do Botafogo. E então o Botafogo começou com menos de 10 minutos, abriu o placar, e o time estava bem no jogo. Claro que o Sampaio Corrêa, precisando vencer em casa, sairia para tentar atacar, assim foi. E aí um garoto que estava na lateral direita, não é nem o titular do Sub-20, o titular é muito bom, o Cadu, era o Rogério que estava na lateral direita, dominou uma bola de forma inadequada ali, aí a bola escapou, ele foi dividir e de fato a sola dele foi no joelho do adversário, expulsão no primeiro tempo. Aí é um time de garotos que está nesse desgaste de vai e vem contra um time profissional com 1 a menos desde o primeiro tempo. O Botafogo tentou se segurar, o Rodrigo fez o gol experiente, era Diguinho, eu acho, ele na época do América, que era uma promessa, passou pelo Botafogo, mas já tá com 35 anos, o Rodrigo fez o gol do empate 1-1. No segundo tempo, o Sampaio Corrêa veio com a estratégia de levantar muita bola na área, e aí cruzamento toda hora, escanteio, falta, cruzamento, até que numa dessas, no bate-rebate, o Sampaio Corrêa fez 2-1, e ao Botafogo faltava aquilo que os garotos têm de melhor, que é o escape, a velocidade, aquela força, por conta do desgaste físico, juntando Copa São Paulo com o Campeonato Carioca e com 1 a menos. Campo preocupar. Pois é, e só entrou garoto, como eu disse, o Botafogo não levou profissional de linha para jogar ontem, então ficou muito difícil buscar a virada, mas também não tomou mais gol, o Sampaio Corrêa não conseguiu fazer muita coisa. No finalzinho, o Botafogo teve 2 lances nos quais foi prejudicado pela arbitragem. Um cruzamento no escanteio, o goleiro foi disputar a bola no alto com o jogador do Botafogo, eles se chocaram ali, mas não teve falta, a bola sobrou para outro jogador do Botafogo que poderia fazer o gol, o árbitro não esperou o VAR, ele deu a falta e acabou. Deu ali o perigo de gol, não deixou finalizar. A bola no pé do jogador do Botafogo, com o goleiro desequilibrado tentando voltar pro gol, e ele não deu a falta, e ele deu a falta, e aí posteriormente ele não deu a falta dentro da área, um pênalti ali pro Botafogo no finalzinho. Independentemente de resultado, o desempenho estava bom até a expulsão. O trabalho do Rodrigo Belão é muito bom e ele volta hoje, na verdade já está voltando para São Paulo, porque hoje às 21 horas, quartas de final da Copinha, Botafogo e São Paulo. E na chave tem... Cauã Toledo joga? Deve jogar.
na partida das 19 horas, Palmeiras e Bragantino. Quem vencer, pega o vencedor do jogo das 21 horas, São Paulo e Botafogo nas semifinais. Botafogo vai sair de Taubaté agora, até agora jogou em Taubaté, vai jogar hoje em Sorocaba. E aí, o time tá ganhando cancha, os garotos têm muita personalidade, os garotos têm talento, têm qualidade. Você não tem no Botafogo ainda um Estevão, um Hendrick, sim, um Vinícius Júnior, um Paquetá. Mas você já tem muitos jogadores de extrema qualidade, tanto que até a Raíza trouxe a informação aí, complementando uma informação que veio do jornal A Bola, de Portugal, que o Samuel Alves do Botafogo, atacante, já é observado, lá em Portugal saiu a notícia, que ele já é observado pelo Benfica e pelo Braga. E aí a Raíza trouxe a informação anteontem, dando conta de que o Brentford da Inglaterra também está observando o Samuel Alves. E eu posso assegurar aqui que o Samuel Alves é muito bom, mas não é o melhor dessa geração. Tem outros jogadores muito bons também nesse sub-20 do Botafogo. Sobre o Rogério, para a torcida ter um pouco de calma... Desculpa, que eu vi ontem algumas críticas. É um juvenil, é isso mesmo, é juvenil, é júnior. Ele é um garoto muito novo que vai aprender. Como é que pode? O termo vem por conta exatamente disso, né? Da inexperiência. Da inexperiência. Como é que pode ser expulso no primeiro tempo? Nós ganhamos uma Libertadores com super experiente, saindo, né, sendo expulso aos 40 segundos de jogo contra o Atlético Mineiro. Isso acontece. O Luiz Henrique, formado no Botafogo, não o Luiz Henrique, que foi campeão da Libertadores aqui. Tá na Inter de Milão, que tá na Inter de Milão. Ele jogou uma copinha, e eu lembro quanto foi criticado o Luiz Henrique, tomou uma caneta ridícula, o Botafogo perdendo para um time pequeno, ele tomou uma caneta na beira da lateral, deu um bico no adversário e foi expulso. Acho que eu lembro desse lance. É bagre! Olha onde o cara tá agora, na Inter de Milão. Tem isso agora, vai fazer Enem. Repositor, agora tem isso, né? Toda hora vai ser de alguma coisa. Vai ter jeito não, CLT. Vai ter jeito não, é CLT pra tu. Pois é, aí o Luiz Henrique hoje, aí ele foi expulso, todo mundo falou, e hoje ele tá na Inter de Milão, como já foi expulso Barbosa no profissional, Marçal, e Mateu Ponte. O Ryan passou isso no Vasco, primeiros jogos do Ryan, o pessoal, moleque preguiçoso, não sei o que lá. Aí a galera... Todos passam. Todos passam, pois é. Tá comparando o Rogério com o... Não tem como comparar, porque ele é juvenil. Na verdade, ele é sub-20, mas é só pra galera ter tranquilidade, isso aí é aprendizado, faz parte. O Botafogo perdeu, o Botafogo ganhou, gente. Início do Campeonato Carioca, com time profissional se preparando para a temporada, e o Botafogo tem assuntos muito mais preocupantes a serem resolvidos durante a semana, durante o mês, que é o transfer ban, que é poder contratar, que é poder ir ao mercado e registrar atletas. São problemas muito maiores. Por enquanto, só observar a garotada que tá dando um orgulho aí. Desculpa, gente, esses 6 jogos do Cauã Toledo, 5 jogos, né, em 8 dias, aí contra o Taubaté, 10 de janeiro, 5-0 Botafogo, ele fez 2 gols na Copinha, deu uma assistência na vitória sobre São José, 3-0 no dia 13, e no dia 15 ele já estava no Rio. Ainda tem isso, né? São jogos... No dia 15 ele estava no Rio para jogar contra a Portuguesa, deu uma assistência, o Botafogo ganhou por 2-0, e aí o Botafogo vence o Itaquá, nos pênaltis ele jogou também, lá na Copinha, já em São Paulo de novo. Voltou ontem, dia 18, jogou contra o Sampaio Corrêa, fez um gol e foi 2-1 Sampaio Corrêa. E agora o Cauã Toledo... O bom que ali ganhou o Botafogo ganhou de 1-0 ali. Porque pegaram o Fogostat. Né? O meu amigo Matheus do Fogostat faz um ótimo trabalho lá, e aí ele tirou o print. Na hora que fez o gol, ele já garantiu ali a fotografia. 3 gols e 3 assistências. Fez participações, 5 jogos, 8 dias, o Cauã Toledo, contando base e profissional. Sim. Aí, bota na tela aí, produção, a imagem que o Botafogo soltou há pouco para divulgar o jogo de hoje, da Copinha. Daqui a pouco vai entrar na tela aí a imagem do Botafogo na Copinha hoje. 5 gols em 9 dias e ainda trabalhou de modelo ainda para sair na arte também. Então é o que a gente falou, motorista. Tudo. Aí São Paulo e Botafogo hoje, 21 horas na Copinha, vai estar lá o maior trabalhador do Brasil, Cauã Toledo, meu amigo. 1º de maio, esse cara tem que sumir, o dia do trabalhador. Esse cara tem que ficar na praia deserta, tranquilo. Vai ser o dia Cauã Toledo, vai mudar o nome. Hoje é o quê? Hoje é dia do Cauã Toledo. Ah, beleza, todo mundo de folga, né? Todo mundo de folga. E detalhe, ele não é centroavante, ele não é zagueiro, ele é jogador de beirada. Ele é extremo. Corre pouco, né? Corre pouco. Ele joga na direita. Eu queria ver o GPS desse moleque. Pô, é verdade. Não da viagem, não. GPS em campo. Da viagem é viagem é menos, assim. Rapaz, impressionante.
impressionante que esse moleque tá jogando. E literalmente, né? De volume. Né? De volume. Ele é o grande exemplo, mas tem outros jogadores fazendo isso também, jogando Copinha, jogando Campeonato Carioca, e agora vai estabilizar. Tomara que o Botafogo passe na Copinha hoje, que aí vai pegar o Palmeiras. E no Carioca será o time principal... Cauã Toledo quer? Time... Tem que pegar o Cauã Toledo se ele quer jogar. Pois é, verdade. Copinha, Carioca. E o time principal estreia na quarta-feira, dia 21 agora, depois de amanhã, contra o Volta Redonda no Newton Santos. Sobre o Transferban, semana passada, tem que traçar uma linha do tempo a respeito do que aconteceu na semana passada. Até porque muita gente culpa quem faz um trabalho independente, e quem faz o trabalho independente ou tá na mídia tradicional, não tem culpa. Quem tem que resolver é o John Textor. Quem tem que resolver... A culpa não é de quem dá notícia, né? A culpa é quem tá lá. O pessoal apura e apura bem. O John Textor tem que resolver essa enrascada na qual ele colocou o Botafogo. Os gestores do Botafogo precisam resolver essa situação. O que acontece? Semana passada aqui, o Matheus estava aqui, o Matheus Medeiros, e ele informou que o Botafogo receberia um aporte de 50 milhões de dólares. Deu uma informação exclusiva que foi apurada posteriormente por outros setores da mídia convencional. Então o Globo, com um amigo meu muito competente, destrinchou a notícia. Olha, 20 milhões de dólares deverão chegar até sexta-feira, que passou agora, e o restante até o final do mês. Posteriormente, a ESPN trabalhou a notícia ainda mais, destrinchou novamente. Parte do aporte vem do John Textor, outra parte vem da Fubo TV e uma terceira parte vem de um investidor que não teve o nome revelado. Então a mídia convencional foi apurando, trazendo as informações. E, paralelamente a isso, o Wellington Arruda, meu amigo lá do Fogão Net, informou: o Botafogo começou a pagar ao Atlanta United pelo Almada, deve sair do Transferban. O Anderson Mota, que tem outro canal independente. Olha, os trâmites jurídicos já foram resolvidos, estamos nos trâmites bancários. Só que o tempo foi passando e não teve notícia do aporte chegar e nem notícia do Transferban sendo pago. Sim. E aí não é a culpa de quem apurou, porque quem apurou não apurou só com John Textor. Sim. Apurou com outras pessoas, mercado, pessoas também que trabalham na justiça. Esse tipo de apuração é algo muito sério. Por isso eu fiz questão aqui de mostrar que quem faz um trabalho independente fez essa apuração e quem faz um trabalho na mídia tradicional também foi a fundo também, apurou, trouxe as informações ainda com mais detalhes. Só que se o John Textor não conseguiu pagar, se o Botafogo não se acertou, a culpa é do John, a culpa é dos gestores do clube, que precisam tirar o Botafogo dessa situação urgentemente. Ontem, na transmissão do jogo, no Sampaio Corrêa e Botafogo, no Sport TV, o Juliano Lima, repórter extremamente competente também, informou que o Transferban deverá ser resolvido esta semana. Agora, hoje é o primeiro dia útil, segunda-feira, então, segundo a reportagem do Sport TV, o Transferban deverá ser resolvido durante esta semana. Algo que me faz acreditar também nisso, além, claro, da competência do repórter, é que lá na Argentina estão dando como certa a concretização do negócio entre Botafogo, o empresário e o Estudiantes pela vinda do Medina para o clube. O Medina é um jogador que se destaca muito, campeão argentino agora lá com o Estudiantes, e o empresário dele quer dar mais visibilidade ao atleta e quer colocar o Medina no Botafogo. Conversas desde o final do ano passado, ele tiraria de graça o Medina do Estudiantes, porque ele levou o Medina do Boca Juniors para o Estudiantes, então ele pode tirar, trazer para o Botafogo e assim valorizar o jogador. Resultado esportivo é uma ideia inicial, para depois o empresário ter resultado financeiro com ele também, e o Botafogo podendo ter algum resultado financeiro com o Medina mais à frente com uma transferência para o exterior. Mas a ideia é que o Medina chegue lá na Argentina, principalmente de ontem para hoje. Grandes veículos de comunicação e grandes comunicadores estão dando como certa a concretização do negócio. De fato, antes do Transferban, estava bem adiantada a negociação do Botafogo com Medina, e aí estagnou por conta do Transferban. Depois caminhou novamente, e agora há também, por parte de quem cuida da carreira do Medina, um otimismo com relação a essa queda do Transferban. Em dado momento, houve uma impaciência por parte do empresário, não é para menos, né? Não é para menos. Até vem falando no meu canal, Fabiano Bandeira, lá no Glorioso Play, que o empresário foi bem tranquilo com essa situação. A gente viu o que aconteceu no caso Andrew, né? O empresário do Andrew não quis conversa, ele foi pro Flamengo e pronto. E no caso de outros jogadores também, Botafogo perdeu alguns negócios por isso, e agora o Medina
tem para o empresário dele uma tranquilidade maior, só que o Botafogo não pode abusar dessa paciência do empresário e do próprio jogador. Tem que resolver logo, sair do transferban para negociar, para concretizar a negociação não só com o Medina, mas tem que reforçar o elenco. No dia 30 de dezembro, quando o Botafogo entrou na lista do transferban, imediatamente o clube soltou uma nota oficial e lá informou que buscaria resolver a situação antes ou no início da janela de transferências. Hoje é dia 18 ou 19 de janeiro? 19 de janeiro, isso, 19 de janeiro. Já estamos indo para o final do mês. E o Botafogo também informou que seria ativo na janela de janeiro. Abril é logo ali, hein? Pois é. Uma frase até desnecessária, cansei de falar. Frase bem desnecessária, porque deixa a torcida com uma expectativa muito alta, uma esperança muito grande. E joga uma pressão maior ainda, joga uma pressão maior ainda, porque o que era esperança virou crítica, já que o Botafogo não consegue ser tão ativo assim. Sabe o que o empresário falou comigo, Bandeira? Sabe que um empresário aí, bem conhecido do meio, que tá com um jogador esperando para ser anunciado no Botafogo, falou comigo? O quê? Falou, que situação essa do Botafogo? A gente aceita, assina, confia na palavra dos caras e já passaram-se 15 dias e nada. Aí, pois é. É isso, o Botafogo passou por isso recentemente. E o cara o jogador fica pressionando o empresário, tá? Lógico. Pô, eu vim pra cá, confiei em você. Jogador quer jogar, jogador quer ser inscrito, jogador quer ser regularizado. Não, o jogador tá com medo de não cair o transferban e ficar agarrado. Ele ter perdido o mercado dessa janela. Que tá até quente para jogador e empresário. Então é isso, o Botafogo tem que resolver isso logo, situação constrangedora, mas já entrou nela e agora tem que sair dessa enrascada aí. John Textor, dê seu jeito. Rápido, né? Porque não dá para esperar mais. Dia 21, agora depois de amanhã, Campeonato Carioca. Sim. Aí mais um jogo sábado e dia 29... Botafogo pega quem? No Carioca agora? Volta Redonda, dia 21. Embalado, Volta Redonda. Pois é, o Embalado, Volta Redonda. Sábado, grande evento do ano, que é 24 de janeiro, é meu aniversário. Então, grande evento. E aí, Botafogo e Bangu. Vai pagar um churrasco? Não, pra celebrar isso, estarei em Botafogo e Bangu. Olha que coisa maravilhosa. Bangu vai celebrar seu aniversário. Botafogo e Bangu, tá tudo certo. 3 a 1 dia 24. Bangu. E aí, dia 29, meu amigo, já tem Cruzeiro. Ixi, Campeonato Brasileiro. Não dá pra brincar. Não tem essa de abril mais, nem março, nem maio. Já começou o ano, Texas, já começou. Mas antes de começar o próximo vídeo, olha só tanto de produto que tem aqui fixado, linkado ao nosso canal. Você clica aqui embaixo, nesses botõezinhos, nessas imagenzinhas que tem aqui no vídeo. Você escolhe um produto, compra ele pelo link do nosso canal, clicando no botão do nosso canal. E você ajuda a gente ganhando comissão. Não paga nem um centavo a mais do que o valor normal do produto. E parte desse valor vem pra gente como comissão. Você ajuda o canal meio que de graça. Quiser algum produto que não tá aqui no canal fixado, manda no direct, manda no comentário fixado aqui, manda no comentário, qualquer lugar que você quiser, que a gente vai ler, vai pegar o link do produto, botar aqui e te avisar. Aí você compra por aqui e ajuda o canal. Então ajude o canal comprando os produtos linkados aqui ao nosso vídeo e você dá muita moral pra gente. Tamo junto? Bora pro próximo vídeo, depois a gente volta. E o Vasco, ele está tentando a contratação do Cuiabano. Essa informação inicialmente é do portal GE. Segundo o GE, o Vasco ele tenta a contratação do Cuiabano por empréstimo. O Botafogo, segundo até mesmo a informação do meu amigo Medeiros, através do John Textor, o John Textor falou que vai tentar junto ao Marinax a vinda do Cuiabano, mas para você disputar o Cuiabano com qualquer outra equipe, você tem que estar com o transferban pago, né? Sem o transferban pago, você vai fazer como a negociação? O Cuiabano, que hoje, inclusive, jogou pela equipe Sub-21 do Nottingham Forest, apesar dele ter 22 anos, jogou pela equipe do Sub-21, né, do Nottingham Forest contra o PSG. Então, só para vocês terem uma ideia, né, o John Textor, segundo palavras do Medeiros, quer o Cuiabano. Mas para você trazer o Cuiabano ou qualquer outro jogador, como que você vai trazer se não tem o transferban pago? Né? Qual que vai ser a sua linha do transferban? Ele não está sendo pago. Então, a gente tem que ver o que vai acontecer, né, nos próximos dias em relação a esse pagamento ou não do transferban, que agora a gente tem que colocar até o ou não, porque hoje já é dia 19 de janeiro e até agora não caiu o danado do transferban. Tomara também que pelo transferban a gente não faça nenhuma maluquice financeira que atrapalhe o Botafogo. Tudo tem que ser feito da melhor maneira possível para o bem do nosso clube. É isso que eu torço, é isso que eu quero. Eu acho que é isso que o torcedor também tem. Segundo o portal GE, o Estudiantes de La Plata trata o Christian Medina como jogador vendido para o Botafogo. Segundo a informação, resta
só um detalhe, aquele detalhe que a gente vem falando aqui quase diariamente sobre o Medina, o transfer ban. Só resta isso. Só isso, meus amigos, pro Medina ser jogador do Botafogo. Eu não sei até quando os representantes do atleta vão esperar o transfer ban ser resolvido. Ainda mais que é um jogador que tem mercado, né? Até quando um jogador com mercado vai aguardar um transfer ban? Não sei, não sabemos. Então, é uma questão que preocupa, é complicada, porque a gente vê o Medina sendo um jogador importante para o nosso meio campo, mas com o transfer ban, como que isso vai ser resolvido? O Textor resolveu não. Dia 21 tem a audiência lá com a Iconic. O que essa audiência vai acontecer com o nosso clube? Será que o Textor está esperando essa audiência para resolver todas as questões? Não sabemos. E também, segundo uma matéria do GE, até que eu pude saber mais detalhes, a equipe do Feyenoord buscou o Botafogo na tentativa de um empréstimo em relação ao Matheus Martins. Não foi uma contratação, uma compra do Matheus Martins, e sim um empréstimo. A equipe holandesa tenta um empréstimo do jogador, que tem sido pouco utilizado pelo Botafogo, foi pouco utilizado na última temporada, teve várias lesões, mas o empréstimo, cara, acho que não vale a pena, né, em relação ao Matheus Martins. Se o Botafogo pensa se desfazer do Matheus, tem que ser na venda, tem que ser ali, no cash, para levantar dinheiro. Nem que não seja pelo transfer ban, mas sim para as operações do clube. O Botafogo tem que funcionar financeiramente. O começo de ano para todas as equipes é sempre mais complicado. Dezembro e janeiro, você tem muitas complicações financeiras em clubes, né? Porque 13º, férias, você tem outras situações, direitos de imagens, outras partes salariais. Então o Botafogo, ele, se vender jogadores, tem que ser também não só para o transfer ban, você tem que deixar o clube funcionando também. Então, meus queridos e minhas queridas, essas negociações, elas só vão andar quando o transfer ban cair. Ah, Tef, mas por que o Vidalba e o Ítalo chegaram? Porque, de repente, lá atrás, em dezembro, o pensamento do Botafogo e das pessoas eram outros, né? O transfer ban vai cair ou não tinha caído, de repente, quando você fechou essas negociações. E agora não. O mercado olha o Botafogo de uma maneira diferente. A gente perdeu dois jogadores, nessa janela por causa do transfer ban. E não jogadores grandiosos. Um goleiro e outro um zagueiro. Um volante, aliás. Esse volante iria para ser ali uma das últimas opções. Mas a negociação ela não aconteceu por causa do transfer ban. As duas negociações. Então a gente tem que esperar, torcer que o Textor realmente resolva essa situação. Ou o Textor também jogue a toalha se não estiver conseguindo resolver as situações do Botafogo. Tente revender o clube para alguém. Mas os problemas do Botafogo precisam ser resolvidos. Incrível que hoje, dia 19 de janeiro, a gente não consiga resolver o transfer ban. Ou admita que não vai pagar o transfer ban, né? Que o Botafogo vai o que tem para a temporada. Faz igual o Corinthians fez no ano passado. Admita isso. Você pode ter duas maneiras de agir, né? O que não pode acontecer é realmente o torcedor esperar contratações e o transfer ban ainda não ter sido ajustado. Ou faça igual o Corinthians. Não pagou, manteve o elenco e foi até o final da temporada com o elenco. Né? Você não vende atletas, paga tuas contas, paga teus salários, aquilo que entrar de fluxo de caixa você faz os ajustes ali para pagar em dia até o final do ano, tenta esperar até um período para vender o jogador por um valor alto e você consegue resolver todas essas equações. E o Textor tem que dar a cara a tapa. Será que ele vem amanhã para a apresentação do Anselmi ou não virá para a apresentação do Anselmi? Na entrevista que nós fizemos, todas as perguntas possíveis foram feitas. Só que ele poderia mentir ou falar a verdade ou enrolar. Vamos ver o que vai acontecer. Beijos, fiquem com Deus, tamo juntos. Tef, você tá nervoso? Cara, eu tô preocupado, fico preocupado. Eu tenho sentimento de preocupação que eu sou torcedor. Então, você vendo essas coisas, notícias que estão acontecendo, você sabe que as negociações estão acontecendo, que o departamento de futebol tá trabalhando, mas alguém em cima tem que resolver, né? Alguém aqui no topo da cadeia precisa resolver todas as coisas, que é o John Tech. Enquanto ele não resolver, aí não adianta nada você ter negociações, empresários concordarem com seus termos, jogadores quererem vir, mas aqui em cima tem alguém barreirando as coisas, que é o John Textor. Então, Textor, resolva seus problemas, resolva os BOs do Botafogo, porque isso é necessário pra caramba. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.